foi justamente o dia que a Alice pregou. Amém. E eu fiquei muito impressionada com ela e eu me emocionei muito no culto. Eu falei assim para o Alex: amor, eu quero seguir o exemplo dessa jovem. Amém. E foi naquele dia que eu decidi entrar para o Clube de Bravadores. E ela foi uma referência para mim, né, naquela época. E daquele dia em diante, eu fico pensando assim: poxa, será que a Alice ia gostar? Ia fazer isso, aquilo, outro? E eu sempre falava com ela. E ela foi instrutora, foi conselheira do Atalés, né, que é o nosso antigo clube. Ajudou o Alex na época que ele era diretor. Me ajudou, sempre muito humilde, sempre muito reverente às coisas de Deus. Sempre ajudadora, mesmo estando no clube, ela sempre queria ajudar a gente, independente de qualquer coisa. Amém. E se propôs a ajudar também o nosso clube, trazer algumas instruções para os nossos gravadores, e ela é muito bem-vinda. E ela agora, gente, é minha madrinha de lenço. Oh, glória. Então agora ela está me ensinando a ser líder, a me ajudando na minha parte para um dia ser como ela. Oh, glória. Eu te agradeço por isso, o nosso clube te agradece pela sua presença. E a gente trouxe uma humilde lembrancinha aqui para você. Oh, benção. Para você, mas primeiramente para o Rabinho. Aqui está a lembrancinha. Ah, gente, essa caneta é simbólica, porque a Alice é professora e escritora de vários livros, tá? Oh, gente? glória. E aqui é uma lembrancinha do clube. Que Deus te abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Agradeço as palavras. Queria convidar você nesse momento a fechar seus olhos para mais uma palavra de oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esse dia, porque o Senhor nos aquece, Senhor, o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos move. E nesse momento queremos falar da Tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, estar aqui e falar dos nossos corações. Que eu seja um instrumento Teu, Senhor, que eu não venha falar de mim, mas falar daquilo que o Senhor preparou para a Tua casa. Que o Senhor possa nos transformar cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter a entrada da Bíblia agora. Irmãos, como a Jéssica falou um pouquinho, eu tenho uma história no Clube de Bravadores. Na verdade, hoje cedo, antes de vir para cá, eu falando com meu marido, que eu lembro exatamente do dia que eu conheci o Clube de Bravadores. Amém. Minha mãe, ela é adventista de berço. Só que por um tempo ela ficou afastada. Apesar disso, ela criou a gente dentro dos princípios da igreja adventista. E aí, quando eu tinha por volta de 5 anos, a gente se mudou de onde a gente morava na comunidade do Rio das Pedras, e a gente se mudou para o bairro da Curicica. E aí a gente foi morar naquele bairro, e eu lembro até hoje que minha mãe era atendente de pizzaria. Na época, ela estava querendo retornar para a igreja, e ela orou e falou assim: Senhor, me mostre uma igreja adventista perto da minha casa. Nessa mesma noite, uma senhora ligou para a pizzaria, pedindo uma pizza, e falou assim: você vai daí de onde você está, pegar a rua tal, seguir tal. E foi dando passo a passo para chegar na casa dela. E no final ela falou assim: fala para o motoqueiro que minha casa é em frente à igreja adventista de Curicica. Oh, glória. E nesse dia aí minha mãe guardou o endereço que a mulher passou. No sábado seguinte estávamos lá. Amém. Quando eu tinha por volta de 6 anos, que a gente foi a primeira vez para a igreja, e eu lembro até hoje que quando entramos no culto, era um dia mundial dos desbravadores. Eu olhei os desbravadores fazendo as evoluções lá e eu falei: mãe, eu quero ser isso. Nem sabia o que era. Naquele dia que ela me explicou, me inscreveu no clube de aventureiros. E
Com 10 anos de idade eu recebi violência de desbravadora e até hoje eu estou nesse ministério. Amém. Foi através do Ministério de Desbravadores que eu encontrei o meu propósito profissional. Foi através do Clube de Desbravadores que eu fiz amigos. Foi através do Clube de Desbravadores que eu encontrei o meu marido também. Nós nos conhecemos num acampamento de liderança do Clube de Desbravadores. E até hoje a gente conta a história que o Alex tem aí um papel fundamental, né? Porque na época eu era muito pobre, desempregada, e tinha um curso para ir. O Alex falou assim: não, eu pago a tua inscrição. E nesse curso eu conheci o Jonathan. Oh, glória. E hoje a gente está aí construindo a nossa família. Amém. Até peço desculpa aos irmãos, eu consegui um uniforme de galo, mas me disseram assim: no final da gestação, todo dia sua barriga cresce. Eu não acreditei. Consegui um uniforme. Até quinta-feira dava perfeitamente e hoje eu fui botar e não fechou. Então eu peço perdão para os irmãos, mas eu vou vir uma próxima vez com o meu uniforme de galo. Amém. Mas por que eu estou falando tudo isso? Esse ano, em dezembro, completam 19 anos que estou nesse ministério. Oh, glória. Eu entrei com 10 anos, vou fazer 29, então 19 anos que eu estou nesse ministério. Eu já vivi muitas coisas, muitas fases. Eu já fui primeiro do Clube Pedras Preciosas da Curicica, depois do Atalaias, onde eu passei a maior parte da minha vida. Hoje sou do Clube Irapuã. Só que, durante todos esses anos, eu só parei para refletir sobre a minha jornada no dia da minha investidura de líder, quando um coordenador dos desbravadores chegou para mim e falou assim: por que você é desbravadora? Por que você vem todo domingo, todo sábado para essa reunião? Por que você dedica a sua vida a isso? Naquele dia eu comecei a refletir sobre qual é o propósito da nossa vida nessa terra. Consegue botar? E eu queria estender essa pergunta. O título da mensagem de hoje é Uma Vida com Propósito. E eu queria começar perguntando para você, desbravador: por que você é desbravador? E para os irmãos aqui que não são do ministério, eu pergunto: por que você segue a Jesus? Qual é o propósito disso na sua vida? Nós hoje vamos falar de um personagem que eu acredito que ele, se fosse hoje em dia, ele seria um jovem desbravador. José. José, ele também teve que responder essa pergunta na jornada de vida dele: por que eu sigo ao Deus de Israel? Por que eu sigo a esse Deus que meu pai me ensinou? Será que é só por uma tradição? Será que é porque Deus lá atrás fez muito pelos meus avós? Ou será que José entendia que Deus tinha um propósito na vida dele? E a gente tem 3 pontos muito importantes na vida de José que eu gostaria que você, desbravador, e você, igreja, guardasse no seu coração nessa manhã. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37 vai começar a contar a história desse jovem. E a gente vai ler a partir do versículo 3, que diz assim: ora, Israel amava mais a José do que os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, versículo 4, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Versículo 5: teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Desbravador, um desbravador com propósito, ele tem a sua identidade firme. Irmãos, um cristão com propósito, ele tem a sua identidade firme. José, ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia que ele era amado pelo pai dele. Ele sabia a opinião que os seus irmãos tinham dele. Mesmo assim, ele nunca, se você ler a partir dessa parte,
toda a história de José, ele nunca deixou que todas as circunstâncias da sua vida o afetassem. Você sabe que José, nesse momento aqui, ele conta para os irmãos, acende a ira dos irmãos contra ele, os irmãos o pegam, o vendem como escravo, como cativo, um menino que tinha tudo e, como diz aqui, era o mais amado pelo seu pai, agora é um escravo, um desconhecido. Ele vai para uma outra terra que não era a terra dele, e ali Deus trabalha na vida dele. José, ele não se deixou moldar pelo que os outros disseram. Ele não se deixava moldar pelo aquilo que os irmãos tinham sobre ele de opinião. Ele não se deixou moldar por aquilo que o povo do Egito tinha de opinião sobre ele. E o que eu acho mais impressionante é que José, ele não era um adulto. Ele não era um homem já formado. A história diz que José aqui tinha apenas 17 anos de idade. Era um jovem que saiu da sua terra vendido e foi para outra terra. Muitos jovens hoje em dia vivem em crise de identidade. O mundo tenta rotular a gente. Você só tem valor se você for rico, se você for popular, se você for bonito. Você só tem valor se você for um influencer. Quando, na verdade, nós precisamos entender que a nossa identidade deve estar pautada em Deus. Desbravador, muitas vezes na sua caminhada vão aparecer colegas da escola, colegas, quando vocês crescerem e tiverem no ensino médio, que vão perguntar: mas precisa ir para esse negócio todo fim de semana? Que negócio brega, essa roupa. Lembre-se, a sua identidade ela deve estar pautada em Deus. Mais importa aquilo que Deus pensa sobre você. Sua identidade não é determinada pela opinião dos outros, mas pelo propósito daquilo que Deus tem para a sua vida. A sua identidade ela não tem que estar pautada no que o mundo acha sobre você, mas aquilo que Deus deseja que seja a sua vida. Amém. E eu posso dizer por experiência que quando nós nos entregamos a Deus e pedimos: Senhor, molda o meu futuro, molda o meu destino, Deus ele faz, Deus ele trabalha. Lá em 1 Pedro 2,9, a gente não precisa abrir, fala que a nossa identidade ela é muito clara. Ela diz que nós somos filhos de Deus, geração eleita, sacerdócio real. Isso é o que Deus pensa sobre mim e sobre você. Amém. Guarde isso na sua mente, guarde essa frase. Sua identidade não é determinada pela opinião dos outros, mas pelo propósito de Deus em sua vida. Outro ensinamento que a história de Josué nos deixa é esse aqui. Um desbravador com propósito, estão com propósito, é fiel em qualquer situação. Convido você a avançar algumas páginas aí da sua Bíblia, lá para o capítulo 39. Capítulo 39. José aqui ele já tinha sido vendido como escravo, tinha trabalhado ali e tinha chamado a atenção de um homem poderoso chamado Potifar. E aí no capítulo 39 vai contar a passagem de José na casa desse homem. E aí a gente vai ler os versículos de 7 a 9. Capítulo 39, versículos de 7 a 9. Que diz assim: aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: toma-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que me passou, tudo que tem me passou ele às mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? José, que me impressiona na história dele, é que ele era o mesmo quando ele era escravo, quando ele estava lá com seus pais, na casa de Potifar. Na história de José você vai ver que o caráter dele era o mesmo em todos os lugares. O mesmo
deve acontecer com a gente. A gente deve ser a mesma pessoa aqui, lá fora. Nosso caráter ele não pode ser determinado pelo local onde a gente está, pelo lugar onde a gente está. Muitos jovens hoje em dia só são cristãos no sábado, só acreditam em Deus no sábado. Muitos amigos nossos cristãos da igreja, eles só mostram que são cristãos no sábado dentro da casa do Senhor. E aí é sair da porta que muda totalmente. Uma vez eu ouvi uma frase na TV Novo Tempo que fala, era uma pergunta, e se sua casa fosse uma vitrine de shopping? Você agiria da mesma forma que você age dentro da sua casa? Você agiria como você está agindo hoje? E isso me ficou muito na minha mente. Porque às vezes a gente tem essa dificuldade, e eu me coloco também. Às vezes na igreja, às vezes no meio dos amigos, nós queremos mostrar uma imagem que lá fora a gente é completamente diferente. José não. A mesma pessoa que José era quando ele era escravo, ele foi quando ele se tornou mordomo, e ele foi quando se tornou prisioneiro, e ele foi quando ele se tornou governador. Caráter é o que você é quando ninguém está vendo. A fidelidade ela não depende do público, mas da presença de Deus. Quando nós buscamos a cada dia de Bravador a presença de Deus, e no nossa levada, observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que lhe corresponde, nós estamos desenvolvendo o nosso caráter. Quando nós a cada dia buscamos ao nosso Deus, estudamos a palavra deles e pedimos, Senhor, me transforma, nós estamos pedindo para que Ele transforme o nosso caráter. Amém. Para que Ele transforme a nossa vida. Então lembre-se sempre disso. Caráter é o que você é quando ninguém está vendo. A fidelidade, ela não depende de público. Ela depende da presença de Deus na sua vida. Amém. Uma vida com propósito requer que a gente tenha cada dia a presença de Deus em nossa vida. Lá em Lucas, diz que quem é fiel no pouco, é fiel no muito também. Quem é fiel aqui dentro, também deve ser fiel lá fora. E a fidelidade, ela fala principalmente para vocês, bravadores que estudam, ela está num dia de prova, você olhar para a sua prova e falar, não sei essa resposta. Vou colar do meu amigo? Não. A nossa fidelidade, ela tem que estar nesses pequenos momentos. Porque vai acontecer. Você vai ser tentado. Você vai ser tentado a fazer coisas que você sabe que é errado. Então tenha sempre isso em mente. Tenha sempre a história de José na sua mente. Seja lá fora a mesma coisa que você é dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro do seu clube. Terceiro ponto que a história de José ensina pra gente é que o desbravador é usado por Deus para salvar vidas. Um cristão com propósito é usado por Deus para salvar vidas. Avança aí na sua Bíblia lá para o capítulo 45. Nesse ponto da história, José, então, ele é vendido pelos irmãos com 17 anos de idade. Quando ele chega no Egito, ali por volta dos 17, 18, ele vai para a casa de Potifar. E então acontece ali a situação com a mulher de Potifar. José é preso, fica preso até os 30 anos de idade. E por volta de 30 anos que ele tinha, quando ele acontece com ele de revelar o sonho do faraó, e ele então vai para o palácio. Então ele foi vendido com 17 anos e agora com 30 anos ele está se tornando governador. E aí lá no capítulo 45, depois que ele já virou governador, ele já fez aqueles 7 anos de recolher os alimentos, então a sua família chega. E aí nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, senão
Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa do faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haverdes vendido, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem colheita. Versículo 7. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, porque a vida por um grande livramento. Um desbravador com propósito, ele é usado por Deus para salvar vidas. José, ele tinha todos os motivos para naquele momento ter mandado matar todos os irmãos dele. Ao invés disso, ele olhou pela ótica espiritual e falou assim: não, vocês me venderam lá atrás, mas Deus usou essa situação, essa maldade de vocês, para preservar a linhagem do meu pai nessa terra. Amém. Eu acho muito bonito quando ele fala: Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra. José, ele percebeu que a história dele não era sobre se tornar poderoso, não era sobre se tornar governador, mas era sobre ser usado para salvar a sua própria família, para salvar o seu próprio povo. Se nós tivermos tudo que veio depois da história de Israel, que nos é chegado até hoje na Bíblia, é porque lá atrás José escolheu perdoar a sua família, perdoar os seus irmãos. Desbravador, igreja, Deus não te chamou para ser só um participante do clube, só um participante dos cultos. Deus, ele te chamou para ser um agente de salvação na vida das pessoas que te cercam. Amém. Deus te chamou para ser uma referência para as pessoas que te cercam. Eu trabalho numa escola lá em Engenheiro Pedreira, longe, muito longe. E ano passado, no Dia Mundial na Semana do Lenço dos Desbravadores, eu lembro que eu cheguei na escola para trabalhar com o lenço, sentei na sala dos professores, estava tomando café da manhã e passou um menino correndo com o lenço dos desbravadores. E aí eu fui atrás do menino, né? Falei: oi, e fiquei ali conversando com ele. E eu achei muito interessante que conversei com ele, a gente tirou uma foto, e aí ele falou que o pai dele era líder, eles não são brasileiros, eles vieram de outro país, estão morando lá, e a gente ficou ali conversando e depois ele foi embora. E eu achei muito interessante que quando ele saiu, a inspetora chegou e falou assim: esse menino é uma bênção na escola. Oh, glória. É um menino educado, sabe cantar o hino nacional direitinho, mesmo sendo de outro país, ajuda os colegas na sala, tira nota alta nas provas. E eu fiquei impressionada. E aí eu falei para ela: então ele está cumprindo exatamente o papel de um desbravador. Amém. E esse ano eu cheguei lá, de novo, ele estava com o lencinho dele, as irmãs que agora estão na escola também com lenço. E eu percebo que quando o desbravador ele entende o propósito do lenço dele, ele entende o propósito do que é ser um desbravador, ele começa a entender que ele tem que ser um instrumento onde ele for. Ele tem que ser um aluno dedicado. Às vezes é difícil, eu sei, mas tem que ser um aluno dedicado. Ele tem que ser um aluno que se destaca dos colegas, um aluno diferente. Assim nós cristãos também. A gente não precisa carregar um símbolo para a gente mostrar para as pessoas que nós somos cristãos. Eu lembro até hoje do dia que meus pais eles foram vender uma casa que a gente tinha lá na Praça C. E aí o meu pai ele não é adventista ainda, né? Na verdade eu falo que meu pai só falta se batizar, porque tudo ele já segue. Amém. Mas eu achei muito interessante que um rapaz chegou na nossa casa para poder fazer ali o negócio com ele,
E aí ele olhou para o meu pai e falou assim: vocês são adventistas, né? E aí meu pai olhou para ele e falou assim: minha esposa é, minhas filhas também, eu não sou não. E ele falou assim: não, porque eu conheci um povo lá no Nordeste que é igual a vocês. Oh, glória. A nossa vida, ela deve ser tão parecida com a de Cristo, que as pessoas devem olhar para a gente e enxergar Cristo nela. Amém. Deus, repetindo a frase, Ele não te chamou para ser só um participante dessa terra, um participante do mundo, um participante dessa igreja. Ele te chamou para ser um agente de salvação. Quando Deus levantou esse clube em Marechal Hermes, Ele não levantou esse clube para ser um clube de fim de semana. Ele chamou o clube para ser luz para essas pessoas que estão aí fora. Amém. Para essas crianças, para esses adolescentes que precisam ser alcançados. Como eu disse para vocês, minha mãe, ela cresceu na igreja. Ela já sabia tudo. Mas o meu marido não. A família dele inteira é de centro. E Deus levantou uma senhora para ir lá na casa dele. E a senhora fala: Alice, sábado, domingo a domingo, eu perturbava a avó dele para levar ele para a igreja. Todo domingo eu ia na casa dele e falava: esse menino vai para o mundo comigo, vai para o mundo com os meus netos. E hoje ele é um líder formado, hoje vai estar se formando em líder mágico. Mas porque alguém entendeu que precisava sair, que não podia ser só aqui dentro, que não podiam ser só as crianças da igreja, precisavam resgatar as crianças lá de fora. Amém. E quantas histórias nós vemos de pessoas hoje que são alcançadas, às vezes de um futuro ruim, de um futuro determinado pela maldade do mundo. Verdade. Porque um dia alguém teve coragem de ir lá e chamar. Amém. Para vocês terem noção, meu marido, ele diz que os primos dele, que conviviam com ele, muitos entraram para o tráfico, alguns já até morreram. Esse era o destino que ele tinha, uma família disfuncional, uma família que não tinha princípios, mas hoje ele está na igreja, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Amém. E aí, Deus, ele vai escrevendo a nossa história quando nós começamos a viver o propósito dele. Deus, ele vai escrevendo o nosso futuro, e quando a gente está lá na frente, a gente olha para trás e a gente vê a mão poderosa de Deus agindo. Amém. No fim da vida de José, ele teve a oportunidade de ter acompanhado seus irmãos, acompanhado seus sobrinhos. Ele teve a oportunidade de ver o seu pai ainda vivo, de abraçar o seu pai. Eu imagino que nas noites escuras, quando ele estava ali naquela prisão, ele sequer, talvez ele sonhasse, porque ele era um sonhador, mas ele sequer imaginava que um dia poderia ver seu pai. Mas Deus deu a ele a oportunidade de ver o pai dele. Amém. Desbravador com propósito não é aquele que carrega um uniforme, não é aquele que se veste bonitinho para vir para a reunião, mas aquele que carrega Cristo no coração e leva a salvação onde estiver. Independente da vida, do que a vida tenha feito com cada um de nós, independente do que a gente tem, das escolhas que a gente tenha feito, Deus, ele quer a cada dia nos transformar. E ele quer que sejamos instrumentos de salvação. E agora nós teremos uma mensagem musical com a Clarinha, mas eu queria fazer um convite para os bravadores dessa igreja e para essa igreja também. E se você aceitar esse convite, eu convido você a no final ficar de pé para a gente orar junto. E o desafio é o seguinte: que você guarde 3 coisas na sua vida. Primeiro, que você, se você aceita guardar a sua identidade em Cristo. Primeira coisa, se você aceita guardar a sua identidade em Cristo, eu te convido a fazer isso e ficar de pé. Também te convido a ficar de pé se você aceita ser fiel independente da situação, fiel aos seus princípios, fiel ao seu caráter, fiel a tudo que você aprendeu no clube, fiel a tudo que você aprendeu na igreja. E a terceira coisa é que você nessa manhã deixe Deus usar a sua vida para salvar pessoas que ainda precisam ser salvas. Amém. Para ser luz para pessoas que ainda precisam de luz. Porque o mundo, irmãos, está um caos.
O mundo está numa escuridão. Quando a gente tem contato com pessoas, lá no meu trabalho, a gente às vezes recebe pais, recebe mães, e a gente vê que os próprios pais estão desesperados por esperanças para os seus filhos. Se permita ser luz. Se permita ser usado para levar luz para esses pais e mostrar, olha, o mundo está assim, mas nós temos aqui uma solução para o seu filho. Para o seu filho crescer, para o seu filho se desenvolver, para o seu filho lá na frente olhar para trás e ver que a mão poderosa de Deus esteja guiando. Então, se você aceita esses 3 desafios nessa manhã, ao final da música da Clarinha, eu convido você a ficar de pé para que possamos orar juntos. Amém. De ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo Se move em você, até com gemidos Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, O Espírito Santo se move em você. você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Você tem o valor. Amém. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo sendo pecadores, todos os dias o Senhor nos
Amém. Senhor, às vezes paramos para refletir e não conseguimos entender esse amor, Senhor. Verdade. Não conseguimos entender o amor que o Senhor teve por cada um de nós, a ponto de deixar, Senhor, o céu e vir para essa terra, pisar nessa terra, Senhor, para sofrer por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Senhor, às vezes, na nossa vida, tentando fazer as coisas, resolver as coisas do nosso jeito, nós esquecemos, Senhor, de olhar para Ti. Nós esquecemos de olhar para o Senhor e entender que o Senhor tem um propósito para a vida de cada um de nós. Amém. Por favor, Senhor, que os Teus propósitos, Senhor, eles sejam feitos em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a entendermos que temos uma identidade em Ti. Nos ajude a entender, Senhor, que nós temos em Ti a segurança de que o Senhor está ali bem perto, Senhor, para moldar, para modificar, Senhor, aquilo que sozinhos nós não conseguimos fazer. Assim seja. Nos ajude também a sermos fiéis a cada dia, assim como foi José. Que nós possamos, mesmo, Senhor, longe da Tua casa, mesmo longe da nossa família, sermos a mesma pessoa que somos, Senhor, quando estamos em Tua casa. Nos ajude a ter um caráter transformado por Ti, Senhor. Assim seja, Senhor. Molde o nosso caráter, molde, Senhor, a nossa vida, molde, Senhor, os nossos pensamentos, para que sejamos mais parecidos contigo, Senhor. Para que quando as pessoas desse bairro, Senhor, as pessoas do nosso convívio, olharem para cada um de nós, eles possam enxergar a Ti, Senhor, em nossa vida. Senhor, eu também te peço nessa manhã que o Senhor nos ajude a entender que o nosso papel aqui é ser salvação para aquelas pessoas que ainda não têm salvação. Para aquelas pessoas que talvez, Senhor, estão na escuridão desse mundo, Senhor, imersas, Senhor, em tristezas, em aflições. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a mostrar para essas pessoas que ainda existe esperança. Amém. Que sejamos, Senhor, na vida das crianças, dos adolescentes que vão entrar pela porta dessa igreja para frequentar o clube, Senhor, que nós possamos ser agentes de salvação para essas crianças. Assim seja. Que lá na frente, Senhor, nós possamos estar vendo essas crianças salvas para o Teu reino. Mas acima de tudo, nessa manhã, nós te pedimos que o Senhor nos prepare, Senhor, para o encontro contigo. Amém. Que o Senhor nos prepare para o dia que o Senhor vai retornar e vai nos levar para morar com o Senhor. Que o Senhor nos prepare a cada dia na nossa jornada, na nossa caminhada, Senhor, como servos fiéis Teus, Senhor, que aguardaram firmes até o fim. Que as aflições, as tristezas desse mundo, Senhor, elas não tirem o nosso foco, que é o céu. E, Senhor, que o Senhor continue abençoando essa igreja. Amém. Que o Senhor continue abençoando o clube Exército de Josué. Que o Senhor continue abençoando a liderança, a diretoria, as crianças desse clube, Senhor. E que ainda possamos viver muitos e muitos dias mundiais bravadores, Senhor. Assim seja. Mas acima de tudo, que um dia possamos estar comemorando contigo no céu. Que possamos, Senhor, a cada dia nos preparar para esse dia. Ao sairmos daqui, que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal. E que o Senhor traga mais tarde a tua igreja, Senhor, para continuarmos adorando e louvando a Ti. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Não porque haja mérito em nós, Senhor, mas em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que um dia morreu e nos deu reino para todo sempre. Amém.